Aleluia, graças e paz, querido, bom dia, amém? Você está bem? Está feliz por estar aqui hoje? Você está no lugar onde a palavra de Deus te encontra para trazer solução na tua vida. Queria agradecer a equipe de música, obrigado, a gente chama vocês daqui a pouquinho. Sabe, é interessante que eles estavam cantando aqui, querido, dizendo, olha, o Senhor pode fazer. Guarda isso no teu coração, isso é mais que uma música, isso é uma verdade espiritual na tua vida. O Senhor pode fazer. E eu vou te dizer, o Senhor, Ele deseja fazer na tua vida. E vai acontecer, querido. Assim como a canção anterior, ela dizia, olha, sua verdade vai sempre reinar. Eu não sei de repente o que é que você tem escutado, mas uma coisa eu sei, a verdade de Deus, ela vai sempre reinar na tua vida. É a palavra de Deus quem vai prevalecer, é a verdade da palavra de Deus quem vai prevalecer, amém? Aleluia, glória a Deus, que Ele dá uma unção do Espírito aqui nessa manhã, para operar grandes coisas, amém? Como o pastor disse, hoje eu e minha esposa Lorena, que não está aqui, quero deixar um abraço para ela. A gente está lá em Winnipeg, com um povo maravilhoso, um abraço para a igreja de Winnipeg também. E a gente está grato ao Senhor por estarmos aqui, pelo pastor Humberto Cristiane, abrirem essa oportunidade para a gente, a toda a equipe pastoral. Obrigado. E sabe, querido, eu estava com expectativa desse dia de hoje, porque já tem um tempo que Deus falou no meu coração sobre aquilo que eu iria compartilhar com vocês aqui. Sabe, eu falei, pastor Humberto, estou com desejo de ir em Recife, não apenas para mostrar o que tem acontecido, mas para falar de coisas que Deus já anunciou antes, porque o nosso Deus é um Deus que Ele anuncia antes as coisas que vão acontecer, amém? E tudo que eu tenho vivido hoje no Canadá com minha esposa, tudo que tem acontecido lá também foi desse jeito. Deus, Ele anunciou antes o que ia acontecer. Mas eu quero compartilhar com vocês, rapidinho, acho que a mídia vai poder me ajudar, algumas imagens do que Deus tem feito lá em Winnipeg, no Canadá. Aleluia. Aqui, gente, foi no nosso primeiro dia, a gente chegou lá no Natal, no dia 24 de dezembro, já estava cheio de neve, a gente chegou numa estação bem fria, mas foi o tempo que Deus marcou para a gente chegar naquele lugar. Pode passar, por favor. Aleluia. Ah, bacana. Aqui, gente, com mais ou menos um mês que estávamos lá, encontramos um lugar onde nós alugamos uma sala para realizar os nossos cultos. O Senhor nos abençoou, a gente conseguiu achar um lugar num centro comunitário top, com estrutura top, onde nós temos nos reunido. Pode passar, gente. Aqui foi nas primeiras reuniões que aconteceu na casa de Kemi de Paulinho, né? Paulinho, sobrinho do pastor Humberto. E a gente estava se reunindo, e aí depois o Senhor abriu aquela porta e nós entramos, estamos no centro comunitário, já fazem mais ou menos 7 meses que a gente está lá, e agora, pouco antes de viajar, eles entraram em contato e falaram, Felipe, vamos renovar? A gente quer renovar com vocês. Querido, isso é favor de Deus. Eles disseram, a gente quer vocês aqui, a gente não quer que vocês saiam não. Pode passar, por favor. Aqui são os nossos cultos, a gente tem congregado, a gente tem ensinado esse povo, a gente tem alimentado eles com a palavra da fé. Pode passar, gente. Temos realizado também algumas ações de discipulado, de encontro mesmo, de estabelecer o fundamento da palavra. Aqui a gente servindo Santa Ceia. Pode passar mais uma, por favor. Aqui é a nossa equipe de diretoria. Nós já temos uma equipe de diretoria, gente. É um pessoal extremamente fiel, que ficou aí vários anos aí online e que até hoje eles estão firmes pela semente que vocês plantaram. Essa diretoria aqui é fruto de vocês, que tem abençoado a minha vida. Pode passar, gente, por favor. Aqui é Júlio, a gente está treinando ele para fazer a tradução. Os nossos cultos, eles acontecem em inglês, com tradução para o português. Então, a gente já tem treinado ele para fazer a tradução dos cultos. A próxima foto, por favor. Acredito que seja a esposa. Aqui é o encontro de mulheres, que tem sido realizado todos os meses. Mais uma imagem. E aqui é a esposa dele, que também está sendo treinada. Ela é ministra, já se formou na escola bíblica, Verbo da Vida. E a gente está treinando ela para ministrar a palavra. Amém? Pode passar. Aleluia. Aqui foi a visita do pastor Humberto. Eu sei que vocês viram um vídeo sobre essa visita deles lá. Mais uma imagem, gente. Aqui, no mês de maio, por conta do visto, eu estou lá como estudante, eu estou com visto de estudo, mas minha esposa entrou com visto de turista, então ela precisou sair rapidinho do país, retornar. Ela esteve nos Estados Unidos participando da nossa conferência de ministros da América do Norte, porque a gente precisa estar o tempo todo conectado com a visão. Amém? A gente não conseguia ir porque eu estava tendo aula na faculdade, mas eu disse, amor, vai, porque a gente não pode se desconectar da fonte, a gente precisa estar ligado ali. Próxima imagem. E aqui, gente, você está vendo esse céu lindo, maravilhoso, azul aqui? Estava a sensação térmica de menos 42 graus.
Você consegue imaginar menos 42? Foi nesse dia que eu saí para ir para a faculdade. Amém? E querido, deixa eu te falar, Deus ele dá graça. Para cumprir aquilo que ele prometeu para você, Deus ele te dá graça, querido, para aquilo. Gente, obrigado pelas fotos. E eu trouxe essa imagem final porque, querido, muita gente me pergunta, pastor, como foi o frio? E eu digo, gente, foi suave. Não tive um espirro, não tive uma garganta inflamada, não tive nada, querido. Sabe por quê? Porque o Deus que nos chama, nos capacita, nos blinda, nos protege, querido. Quando a gente está no lugar certo, no ambiente certo, querido, não há nada que possa te impedir ou te atrapalhar. A não ser você mesmo, mas aleluia, porque a palavra de Deus chegou para nos ensinar a permanecer em fé, amém? E é esse o meu objetivo aqui nessa manhã, compartilhar algumas coisas com vocês, não para te trazer algo novo, surpreendente, mas para te inspirar a continuar acreditando, querido, naquilo que Deus ele vai fazer através da sua vida, que Deus deseja fazer através da sua vida. Aquilo que tem acontecido é fruto de grandes milagres. Quantos gostam de histórias de milagres aqui? O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é uma palavra chamada Jeová Jireh. Amém? Jeová Jireh. E eu vou te dizer porque eu posso ministrar para você sobre isso. Porque quando Deus falou com a gente, chegou a hora de ir para o Canadá, eu só tinha, acho que menos de 3 mil reais na minha conta. Hoje, estando lá, até agora a gente foi fazer uma conta do quanto Deus já movimentou para a gente chegar até aquele lugar. E já foram mais de 200 mil reais que chegaram de forma sobrenatural, querido. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é um plano de Deus. E o plano dele, ele mesmo financia. Amém? No final do culto, eu estarei aqui. E eu quero abrir para você a oportunidade de ser um parceiro da gente. Não por uma necessidade nossa, mas se Deus está investindo tanto em um projeto, eu gostaria de ser sócio de Deus também nesse projeto. Amém? Porque, querido, Deus ele tem se importado com aquela nação. Vocês se levantaram, enviaram pessoas para lá, abriram uma obra e Deus está fazendo algo grande, poderoso, suficiente, querido. Não é porque sou eu que estou lá, não. Mas se eu estou vendo Deus se mover de forma tão extraordinária, apontando para um lugar, eu quero estar envolvido com o que Deus está fazendo ali. Amém? Então, na minha vida, querido, eu vi a manifestação sobrenatural de Deus trazendo recursos de onde não existia, onde não havia praticamente nada. Deus fez superabundar e é isso que Ele faz na tua vida. Efésios vai dizer o que para a gente? Olha, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É isso que Deus ele pode fazer na tua vida, querido. E nós precisamos trazer essa palavra ao nosso coração. E eu vou falar de algumas histórias para vocês aqui, de alguns milagres, para te inspirar. Eu me lembro que quando eu fiz a inscrição para a faculdade, o pessoal que fez a consultoria disse para mim, olha, Felipe, geralmente quando a faculdade te dá uma resposta, você tem mais ou menos 1 mês e meio para pagar um depósito, que é a garantia da sua matrícula. E era um depósito alto, era um valor de 20 mil reais. Eu falei, amém, vai chegar. E aí eu apliquei para a faculdade, aquela oração, aquela expectativa, fui aceito na faculdade. Aí eu comecei a ler o e-mail, comecei a celebrar, fui aceito, glória a Deus. Aí quando chegou no final do e-mail, foi basicamente assim, você tem 4 dias para pagar 20 mil reais. Eu falei, opa, peraí, eu estava esperando um prazo maior. Eu estava considerando que era um mês e meio, mas querido, eu falei, Senhor, você já sabia. Você já conhecia. Então estou tranquilo, querido. E poucas horas depois, começou a chegar uma mensagem no celular. Pastor, qual é o teu Pix? Pastor, qual a tua conta? Deixa eu te falar, com 3 dias estava pago aquele valor. Porque, querido, Deus ele conhece a tua necessidade antes mesmo que essa necessidade chegue para você. E é sobre isso que nós vamos falar, amém? Você está com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia bem alto, como diz o pessoal, vamos fazer raiva a Satanás mesmo, amém? Quero que você faça a confissão comigo. Senhor, eu amo a tua palavra. Ela é vida para mim. Ela é luz para o meu caminho. Ela é inspiração. Ela me ensina a viver a tua vontade e a andar em fé e ousadia para conquistar tudo que o Senhor planejou à minha frente. Em nome de Jesus, amém? É isso que a palavra faz, querido, ela nos ajuda. A palavra nos levanta, nos inspira, e eu sei que isso vai acontecer com você hoje. Amém? E eu sei que provavelmente você já ouviu falar sobre Jeová Jireh, e é comum que a gente conhece. O que é Jeová Jireh? É o Deus da provisão. É assim que a gente conhece. Só que isso começou, a primeira vez que Jeová Jireh é mencionado na palavra de Deus é através de Abraão. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis 22. Aleluia.
É a primeira vez na palavra onde nós vemos o termo Jeová Jirê. E eu vou antecipar para você que também é a única vez na palavra inteira onde você vai encontrar Jeová Jirê escrito. Gênesis capítulo 22, no versículo... Aleluia. Versículo 14, gente. Deixa eu dar um breve contexto para você aqui. Por muitos anos, Abraão esperou por uma promessa. Seu filho Isaque. Depois que o seu filho Isaque nasceu, o Senhor pediu a Abraão para sacrificar o seu filho. E Abraão, ele decidiu obedecer ao Senhor, mesmo quando era tão difícil entregar tudo que era mais precioso para ele. E Abraão, ele pega Isaque e ele começa uma jornada de ir até o monte para sacrificar Isaque. E imagino que durante todo o caminho, o seu filho está perguntando: pai, cadê o carneiro do sacrifício? E Abraão permanecia seguindo. E a palavra de Deus disse que quando Abraão estava ali, prestes a sacrificar Isaque, Abraão olhou e viu um carneiro preso nos arbustos. E aí o versículo 14 de Gênesis 22 vai dizer: Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê. E até hoje as pessoas usam esse nome como um provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Querido, o que foi que Abraão viu? Se a gente ler a história, Abraão ele viu um carneiro. Mas eu quero ampliar a sua visão. Não foi apenas um carneiro que Abraão viu, não. Abraão viu uma solução para um problema que ele tinha. E o Jeová Jirê é o Deus que ele traz a solução para o problema que você tem. Só que Abraão, querido, ele olhava para aquela situação e em vez de se desesperar, em vez de ficar preocupado, ele decidiu enxergar conforme a sua fé. O mesmo Deus que cumpriu a promessa, Ele é fiel para operar na minha vida hoje e Ele tem uma solução. E então quando Abraão levantou os seus olhos, a Bíblia diz que ele viu um carneiro. Ele viu a solução. Esse é um tempo onde Deus tem levantado os seus olhos para enxergar soluções que Ele tem para a tua vida, querido. Talvez você não consiga entender como é que vai acontecer, mas Deus, Ele já sabia e Deus, Ele já providenciou de antemão a solução que você precisa. E a palavra diz que Abraão, ele levantou os olhos e ele viu a solução de Deus ali. E é interessante porque a palavra Jirê, através do dicionário bíblico Moody, ela significa ver. Então, na verdade, Moody ele diz que Abraão dizia que Jeová era capaz de ver e providenciar a sua maneira. Ou seja, Deus tinha em seu coração, ele tinha no seu coração uma segurança de que Deus seria capaz de cuidar dos detalhes. Deus, Ele tem a capacidade de cuidar dos detalhes da sua vida, querido. Deus, Ele tem a capacidade de ver e enxergar aquilo que está acontecendo. Então, quando nós falamos sobre um Deus que é Jeová Jirê, não é só apenas sobre um Deus que nos dá alguma coisa. É sobre um Deus que está atento à nossa vida, atento às nossas necessidades. Ele não está despercebido, querido. Ele está percebendo tudo que está acontecendo na tua vida. E eu sei que às vezes quando a gente está no meio de uma situação difícil, a gente é tentado a pensar: cadê Deus? Onde está o Senhor? Mas deixa eu te falar, Deus ele está observando e Ele já está trazendo provisão para você. Ele já está providenciando uma solução. Ele já está providenciando uma resposta. E é interessante que a palavra de ela diz, olha, Abraão levantou os olhos e ele viu uma resposta. Acho interessante que o salmista, ele guardou essa história. Se a gente for para Salmo 121, a gente vai ver o salmista dizendo, olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor Deus. O meu socorro vem do Senhor. Só que ele diz, olha, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? De onde ele tirou isso? Da imaginação dele? Não, ele conhecia a história de um homem chamado Abraão, que quando precisava de um socorro, levantou os olhos e enxergou uma solução. E enxergou uma resposta de Deus, querido. E aí eu começo a pensar, para onde eu tenho olhado?
Onde eu tenho colocado os meus olhos? Será que eu tenho colocado os meus olhos na tela do meu celular para ver minha conta? Será que eu tenho colocado os meus olhos num diagnóstico médico que Ele me entregou? Não, querido, eu levanto os meus olhos para o Senhor. Eu levanto meus olhos para um lugar de adoração, para o monte do Senhor, porque eu sei que a minha resposta está nele, a provisão que eu preciso, a solução que eu preciso, não está no que está nas minhas mãos, mas está naquilo que Ele traz para a minha vida. Foi Ele quem trouxe o carneiro, que Ele deixa eu te falar. Se você somente levantar os seus olhos para olhar para a palavra de Deus, para olhar para o autor e consumador da sua fé, você vai ver que a resposta está diante de você. De um Deus que se antecipa. Nosso Deus, Ele não chega atrasado, querido. Salmos vai dizer para a gente, olha, antes mesmo que uma palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece cada uma delas. Deixa eu te falar, antes mesmo de você orar, Deus, Ele já conhece aquilo que você precisa. Aleluia, querido. Aleluia, Deus tem uma solução. E eu estou repetindo isso para você pelo Espírito. Deus tem uma solução para você, seja qual for a situação, querido. Porque Abraão, ele estava dizendo isso, olha, Ele é Jeová Jirê. É um Deus que vê a minha necessidade e traz aquilo que eu preciso. Então eu posso viver e andar em segurança. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus, segundo sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das minhas necessidades, querido. Então, querido, se eu tenho uma necessidade, eu olho para onde? Eu olho para a palavra de Deus. E ela me diz que Ele me supre, então eu sei que vai se manifestar na minha vida. Mas o que eu não posso fazer é me afastar, tirar os meus olhos da palavra de Deus, tirar os meus olhos da fé, da confiança. Porque, querido, a resposta está aqui, ó, à nossa frente. Levanta os teus olhos para a palavra de Deus. Tira os teus olhos da circunstância. Tira os teus olhos das coisas aqui de baixo. Tira os teus olhos do modo como as coisas funcionam aqui embaixo. Porque você não pertence mais a este lugar. A palavra diz que você foi resgatado, transportado para um outro lugar. Está assentado acima. Então, querido, não olhe aqui para baixo quando você está assentado aqui em cima. Deus não te colocou nessa terra para você ficar sentado aqui, como na sala de um médico, observando pessoas irem e virem. Não, Deus te levantou e te colocou numa posição muito mais elevada, para te mostrar, olha como eu enxergo, porque nós vamos caminhar juntos, nós vamos andar junto. Agora eu habito dentro de você e eu preciso que você enxergue do mesmo jeito que eu enxergo. Aí Deus nos tira e nos levanta os nossos olhos. É isso que a palavra ela está fazendo nessa manhã. Levantando os teus olhos para você olhar alinhado com aquilo que Deus está vendo. Porque talvez você está chorando, você está se entristecendo, você está sofrendo no seu corpo às vezes, buscando uma resposta que já está diante de você, mas você está tão preocupado com as coisas aqui embaixo, que você está esquecendo de olhar na posição que você está, querido. Se você descer um pouquinho, deixa eu te falar, volta para a tua posição, volta para o lugar que Deus te colocou, assentado com Ele. Não sai desse lugar, não sai dessa posição, querido, porque a resposta já veio, Deus já tem uma resposta para você. Aleluia, aleluia. Você recebe essa palavra, querido? Deus, Ele fará, querido, o que for necessário. Ele vai prover aquilo que você precisa. Oh, glória a Deus. Porque Deus, Ele tem solução. Essa é a palavra do meu espírito, solução. Diga comigo, solução. Sabe, tem uma música que, bem antiga, que ela fala: Deus tem um milagre certo, na hora certa para você também. E no final da canção diz assim: o milagre que você precisa, Deus tem. Deixa eu te falar, Deus não tem falta de nada. Seja o que for o milagre que você precisa, Deus tem, querido. Seja qual for a tua necessidade, Deus, Ele tem a resposta para você. E aleluia, porque essa palavra funciona, não é só para mim não, funciona para você aqui nessa manhã. Eu não sou mais especial do que você, Ele é o nosso Pai, do mesmo jeito que Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. Deixa eu te falar, funcionou na minha vida, funcionou na tua vida também. Aleluia, Deus, Ele é um Deus de solução, querido. E eu quero te convidar a abrir em Atos 23, que foi como o Senhor me trouxe essa palavra. Aleluia, escuta isso, Deus tem o milagre que você precisa, Deus tem a resposta que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de Atos, querido, livro de Atos, capítulo 23. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Eu estava em casa, eu estava num tempo de oração. E aí, depois desse tempo de oração, eu recebi essa palavra de Deus. E Ele trouxe luz ao meu entendimento a respeito do que estava acontecendo aqui, do que Ele queria ministrar para a minha vida. E eu lembro que quando eu terminei de estudar isso, que eu fechei a Bíblia, o Senhor falou comigo, essa palavra é para a Zona Norte. Ela já está no forno, já tem um tempinho, querido. Amém? Eu quero entregar para você assim como Ele trouxe ao meu coração. E o que é que está acontecendo aqui? Esse texto diz respeito a um plano que as pessoas armaram para matar Paulo. Paulo havia entrado no chamado, as pessoas estavam incomodadas com o avanço do evangelho, estavam incomodadas com o que estava acontecendo. Então eles tramaram um plano para impedir que Paulo avançasse. Você já se sentiu como se parece que as pessoas estivessem tramando algo contra você para te impedir de avançar? Então, tramaram algo contra Paulo. E Paulo foi preso. E vamos ler a partir do versículo 12. Amém? Porque não importa se fizeram algum plano contra você. O plano de Deus, ele é um plano de paz, não de mal. Ele é maior do que qualquer outro plano que possam ter feito. Amém? Atos 23, versículo 12. A gente vai ler até o 24 e a gente discorre um pouquinho mais sobre ele já já. Diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Você consegue imaginar uma conspiração de mais de 40 homens para matar um só? Pois é. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhe disseram: juramos solenemente, aleluia, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora, peçam, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhe. Nós o mataremos no caminho. Olha só, eles estavam dizendo, tira Paulo da prisão, finge que está tudo bem, porque a gente vai pegar ele no meio do caminho, a gente vai matar ele. E aí o versículo 16 diz assim, olha, contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então, Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou, o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu. Alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu. Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Versículo 23. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou, preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Amém? E o Senhor começou a falar comigo. Em momentos de dificuldade, Deus ele sempre vai providenciar uma pessoa para te ajudar. Sabe que não importa se armaram emboscada contra você. Deus ele vai providenciar alguém para te ajudar. E foi a partir daí que o Senhor começou a dizer comigo, olha, quando você fala sobre Jeová Jirê, apesar de apenas uma única vez aparecer isso escrito na minha palavra, o meu caráter como Jeová Jirê, ele se manifesta de várias outras formas, em vários outros momentos. E ele é um Deus que provê, querido, não apenas dinheiro, não apenas comida, mas pessoas para nos ajudar. A gente às vezes encontra situações que a gente só lembra da provisão de Deus se é alguma coisa material que a gente pode pegar, que a gente pode palpar, que a gente pode pagar uma conta. Não, querido, ele providencia o que quer que seja necessário para a sua situação. Naquele momento, qual era o que é que Paulo precisava?
Paulo precisava de um socorro, querido. Então Deus levantou uma pessoa. Deus levanta pessoas para te ajudar. Deus coloca pessoas que Deus vai usar para ser um instrumento dele contra conspirações contra a tua vida. Pessoas que vão te livrar daquela situação, porque enquanto planejaram uma emboscada para matar Paulo, Deus levantou uma pessoa. E eu acho interessante que é o versículo 16 que vai dizer assim, olha, mesmo com um plano tão bem elaborado para matar aquele homem, contudo, em outras palavras, mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles. Eu gosto muito dessa palavra, contudo, porque ela faz toda a diferença, porque aqui é o ponto de virada. Eu não sei o que está acontecendo, contudo, mas, querido, intervenções divinas começam com essa palavra na tua vida. Você recebeu um diagnóstico médico, mas, contudo, existe uma solução já planejada por Deus. Existe alguém que já foi colocado ali, encaixado por Deus naquele lugar, para ser um socorro na tua vida, querido. Então, quando Satanás começar a dizer de um lado do teu ouvido um monte de ladainha, olha para ele e diz assim, ei, mas... E completa com a palavra de Deus. Precisamos aprender a colocar isso no nosso vocabulário, principalmente quando a gente está lutando um bom combate da fé. Olha, pode ter vindo essa informação, eu não estou negando o fato, é uma realidade, mas, contudo, existe algo que Deus já planejou, querido. Existe algo que já está pronto da parte de Deus para você. Porque olha, oh aleluia, é uma notícia difícil que você recebeu, mas, aleluia. Era uma situação inesperada, mas existe, querido, uma intervenção divina com mais na tua vida, que separa aquilo que chegou para você daquilo que Deus já havia providenciado. Hoje pela manhã, aleluia, eu estava contando para uma irmã hoje de manhã que ela falou, pastor, o senhor está bem? Eu falei, estou bem. E ela compartilhou de uma pessoa, porque eu não sei quantos se lembram, eu contei da última vez que eu estive aqui, que no ano passado o Senhor me livrou de um câncer, eu fui curado de um câncer, fiz um tratamento de quimioterapia. Mas eu lembro que quando surgiu aquela notícia do diagnóstico de um câncer, eu já estava com tudo pronto para ir para o Canadá, tive que adiar a viagem. E aí eu estava meditando a respeito das coisas que a palavra me dizia. Eu não fui para a internet meditar no que a internet dizia, eu fui para a palavra de Deus meditar no que a palavra dizia. E eu estava em casa e um dia o Espírito Santo, com aquela voz suave, mansa dele, né, tão gentil, o Espírito Santo fez assim, Felipe, numa corrida de cavalo, quem é que ganha? Aí eu falei, o cavalo que chega primeiro. Aí ele fez, então quem é que ganha a corrida? Aí eu fiz, quem chega primeiro? Aí ele me perguntou, quem chegou primeiro na tua vida? Foi o diagnóstico do médico ou foi Isaías 53? Porque ele justamente levou sobre si todas as suas dores e enfermidades. E eu disse, foi Isaías, chegou primeiro com o relatório médico. Ele fez, então quem ganha? Aí eu fiz, a tua palavra. Querido, precisamos manter essa consciência. Já existe uma palavra liberada por Deus que funciona na minha e na tua vida, querido. Tudo que nós precisamos fazer é não aceitar as informações que chegam para a gente e colocar um ponto final. Não, em vez de colocar um ponto final na informação que você recebeu, coloca uma vírgula e coloca assim, contudo, mas a palavra de Deus tem uma solução para a minha situação. Aleluia. E aquilo aconteceu ali, querido, porque diz, olha, contudo, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, soube do plano deles para matar Paulo. Deus vê o que você não vê, Deus ouve o que você não ouve, Deus sabe o que é que está acontecendo por trás de você, nas suas costas. Deixa eu te falar, Deus, Ele sabe, e Ele coloca alguém antecipadamente naquela situação para te favorecer, querido. Interessante porque às vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente não sabe que está acontecendo. Deixa eu te falar, você não precisa saber do que as pessoas estão fazendo, não. Você só precisa estar convicto daquilo que Deus te garantiu, que Ele cuidaria da sua vida, querido, que Ele não dormiria, Ele velaria pela sua vida. Então confia no que o Senhor está fazendo, confia no que o Senhor te disse e avança. Não perca tempo tentando entender o que está acontecendo na tua vida. Não perca tempo tentando criar respostas. Eu gosto muito quando Rosana Lira, tem uma vez que ela disse o seguinte, olha,
Às vezes a gente quer saber de muita coisa aqui na terra, mas ela diz que na terra ela não tem tempo de perguntar nada para Deus. Quando chegar no céu, na eternidade, ela diz que ela entra na fila das perguntas. Aqui na terra, querido, a gente só tem tempo para crer. Não perca tempo com perguntas, comece a crer rapidamente para você ver a manifestação na sua vida. Eu me lembro que uma noite antes de receber o diagnóstico de um câncer, o Senhor falou comigo num sonho. E o Senhor dizia para mim, não pergunte o porquê. Você não tem nada com Satanás, você só tem algo com a minha palavra. E eu acordei sem entender aquilo. E eu guardei aquilo no meu coração, não pergunte por quê. E aí quando o médico disse, você está com câncer, eu falei, entendi, Deus. Não quero saber o porquê. Não quero saber o que causou, o que não causou. Não sei. O Senhor me disse, fica com a minha palavra. Cuidado para não entrar numa armadilha chamada porquê. Onde você começa a tentar entender as coisas e aí você começa a deixar que dúvida entre no teu coração, querido. Nós não temos tempo para fazer perguntas e tempo para obedecer. Obediência tem que ser rápida, tem que ser na hora, querido. Porque obediência demorada já é desobediência. Então fica com a palavra. Crê no Senhor teu Deus, porque o meu justo viverá pela fé. Ele não viverá de respostas, ele não viverá de sabedoria, ele não viverá de entendimento do porquê as coisas estão acontecendo, ele viverá pela fé. Aleluia. Então, querido, tinha uma pessoa ali que estava ouvindo. E eu acho interessante que quando Paulo precisava de ajuda, Paulo naquele momento não precisava de uma oferta. Paulo naquele momento ele não precisava que uma pessoa trouxesse comida para ele. Ele precisava sair daquela cadeia. E Deus, sabendo disso, providenciou que uma solução para tirá-lo de lá. Quando Jesus ele chega diante dos discípulos que ainda não eram discípulos na praia, eles estavam voltando de uma pescaria que não deu certo. Passaram a noite toda pescando, não pegaram nenhum peixe, mas Jesus entra no barco e diz, vamos voltar para o mar. Aí eles voltam, Jesus disse, lança a rede, mas Senhor, a gente já tentou a noite toda, a gente fez tudo que a gente podia, a gente usou toda a nossa habilidade de anos de profissão para fazer alguma coisa, mas nada aconteceu. Jesus disse, lança a rede do outro lado. Ok, sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. O que foi que aqueles homens pegaram? Peixe. O que é que eles precisavam como pescadores? Peixe. Confia. A provisão de Deus vem exatamente na sua medida, do tamanho que você precisa e da forma que você precisa, querido. Não vem diferente. E aí aquele homem, ele ouviu que estavam tramando contra Paulo, querido. E olha que interessante. Soluções divinas, elas vêm para a nossa vida de formas que às vezes a gente não imagina. Mas nós precisamos estar sintonizados com os céus para entender aquilo que é a resposta divina. Existe uma mulher que ela perdeu o marido dela faleceu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Essa história está lá em 2 Reis. Essa mulher ficou sozinha com 2 filhos em casa. E aí aquela mulher começou a usar todo o restante do dinheiro que tinha. Até que chegou o momento que o dinheiro dela acabou. E aí os credores começaram a bater na porta daquela mulher para cobrar as dívidas. Só que ela não tinha como pagar. E aí aquela mulher, a Bíblia conta que aquela mulher ela foi até o profeta para pedir ajuda, para pedir uma direção. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. E a palavra diz assim, que o profeta respondeu para ela, o que eu posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse, tome emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas você conseguir. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Aquela mulher ela procurou o profeta porque no momento de dificuldade ela precisava de uma resposta. Aquela mulher precisava pagar as dívidas dela. Só que se ela recebesse uma quantia de dinheiro, logo o dinheiro acabaria novamente.
e ela não teria como pagar os credores daqui a mais alguns anos, talvez. Mas aí o profeta diz para ela: ei, em outras palavras, trabalhe, pegue teus meninos e vá pedir vasilha emprestada. Faça alguma coisa, depois vá para a tua casa e haja dessa maneira. E aí ela obedeceu ao profeta, e quando ela voltou, ela disse: olha, eu estou cheia de vasilha, cheia de azeite. Aí ele fez: venda. O que ele estava dizendo para ela? Empreenda. Abra um negócio. Começa a fazer alguma coisa. E o Senhor falou: filho, as soluções que eu tenho para você, elas não funcionam hoje e amanhã elas se dissipam, não. As soluções que eu trago para a tua vida são permanentes. São para você continuar andando, desfrutando daquilo que eu manifestei. Porque aquela mulher, querida, ela recebeu uma direção: olha, vai lá, venda. E eu estou dizendo para você que está aqui nessa manhã, de repente Deus está dizendo para você: empreenda, abra um negócio, faça alguma coisa. Eu estou lhe dando uma ideia, eu estou lhe dando um projeto. Vai lá e execute, porque vai solucionar o que você precisa agora e também vai te dar o suficiente para viver depois, querido. O que é que o Senhor dizer comigo? Cuidado, porque talvez eu estou te dando uma resposta, uma solução, e porque não é aquilo que você quer, você está desconsiderando. Cuidado para não desconsiderar, porque, querido, a solução que vem de Deus para a gente é muito melhor do que a gente seria capaz de pensar. Oh, aleluia, muito melhor do que seria capaz de pensar. Eu lembro que quando eu estava me preparando para ir para o Canadá, eu precisava fazer uma renda extra, precisava levantar dinheiro, e naquela época o Senhor falou comigo: faça alguma coisa. E eu falei: tá, pai, mas faça o quê? E ele me disse: faça velas aromáticas. E eu comecei naquela época a produzir com minha esposa, querido, e aquilo ali foi um recurso sobrenatural que veio para nós, naquele tempo que a gente estava se organizando para ir para o Canadá. Uma ideia da parte de Deus soluciona aquilo que você precisa na sua vida. Uma ideia que vem ao teu coração, querido, que de repente não é necessariamente aquilo que você está imaginando, mas é o que Deus já providenciou. Do mesmo jeito era Paulo. A gente conhece a história. Estava na cadeia, o anjo veio, abriu a porta da cadeia. Não podia acontecer dessa maneira? Não, dessa vez Deus providenciou uma pessoa. E aí o Senhor começou a falar comigo: aquela mulher, ela viu o azeite multiplicar, porque ela tinha vizinhos para pedir vasilha emprestada. Deus, Ele usa pessoas para atuar na tua vida, trazendo provisão. E aí o Senhor me disse: como que estão os teus relacionamentos? Porque se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos, talvez ela não teria vasilha emprestada. O relacionamento dela com os vizinhos foi importante para que ela desfrutasse daquele milagre. Porque pessoas são parte, querido, daquilo que Deus faz para a gente. Você já imaginou se Paulo tivesse uma desavença com o sobrinho? Será que o sobrinho teria ouvido falar que estavam tentando matar o tio dele e iria fazer alguma coisa? Como estão os nossos relacionamentos familiares? Como está o nosso relacionamento com as pessoas que Deus colocou na nossa vida? As pessoas com que Deus nos conectou, querido. Deus, Ele usa pessoas. Sabe por que Deus usa pessoas? Porque Deus, Ele nos dá acesso. Jeová Jireh nos dá a solução. Jeová Jireh também nos dá acesso. Porque a palavra diz que quando Paulo soube, Paulo chegou. Olha que interessante. Paulo chegou para o carcereiro que prendeu ele e disse: olha, meu sobrinho tem algo para contar ao comandante. E aí o carcereiro disse para Paulo: vou levá-lo até lá. Deus nos dá acesso a pessoas e estabelece favor nas nossas vidas diante dessas pessoas. Você consegue imaginar um preso falando com a pessoa que o prendeu, pedindo algo e isso sendo concedido para ele? Foi o que aconteceu com Paulo. Querido, Deus, Ele te dá favor. O Jeová Jireh, Ele entra com provisão na tua vida também através de favor, lhe dando acesso a lugares que você não teria, lhe dando acesso a pessoas que vão ser resposta para aquilo que você precisa. Jeová Jireh estabelece acessos, querido. E eu oro para os seus olhos serem iluminados para você entender os acessos que Deus está te dando. Porque você encontrará favor diante dessas pessoas, querido. Não importa onde, não importa como, existirá um favor de Deus como provisão na tua vida. Para quê? Para você conhecer uma pessoa? Não, para trazer a solução que você precisa.
E aí a palavra conta para a gente, nós lemos isso, que aquele oficial disse, olha, agora preparem 200 cavalos, mais de 400 homens e acompanhem Paulo, para que ele chegue em segurança. Jeová Jireh, querido, ele nos dá a solução, ele nos dá acesso, mas ele também nos dá escape. Deus tem providenciado escapes para a tua vida, mesmo quando você não está vendo. Mesmo quando você não consegue perceber, Deus está levantando pessoas que serão agentes na tua vida para te conduzir até o lugar que você precisa estar, para que o favor de Deus se manifeste, querido. E aquilo que estava te prendendo por anos, aquela situação que você não conseguia resolver por anos, querido, será imediatamente resolvida. É isso que Deus está dizendo. Eu estou operando hoje algo na tua vida que vai resolver a tua situação imediatamente, querido. Oh, aleluia, deixa eu te falar. Logo em seguida, Paulo estava sendo conduzido para fora daquela prisão em segurança. E ele não passaria mais uma noite. E eu estou lhe dizendo hoje, pelo Espírito de Deus, existem noites que estão acabando hoje na tua vida. Porque você está sendo removido através dessa palavra para uma nova posição de favor, de acesso, de escape, querido. Oh, aleluia! Deus está te tirando de situações e te colocando em um novo local e está te levando em segurança. Se for preciso mobilizar 400 pessoas, Ele vai mobilizar, mas deixa eu te falar, vai acontecer. Você não será morto, você não será confundido, você não será traído. O Senhor está te dando escape. Porque quando Abraão estava com aquela faca na mão, pronto para matar Isaac, aquele carneiro foi um escape para ele daquela situação, querido. Mas se a gente não entende que Deus é um Deus de toda a solução que a gente precisa, a gente não consegue desfrutar daquilo que Ele está providenciando, querido. Porque se aquela viúva tivesse olhado para a pergunta ao profeta de como você pode me ajudar, e ela tivesse pensado, se ele não me deu dinheiro, não solucionou meu problema, e tivesse desprezado a voz do profeta, a situação dela não teria sido resolvida. E muitas vezes a gente está fazendo isso, a gente está indo até o Senhor, clamando por uma resposta, buscando por uma direção, e porque não vem na embalagem que a gente imaginou que viria, a gente despreza aquela solução. Mas os seus olhos, pela palavra de Deus, estão sendo iluminados nessa manhã para enxergar as soluções que Deus está te dando. Aquilo que estava segurando, embaçando a tua visão, está sendo quebrado agora, para você enxergar aquilo que você precisa, porque você não vai passar mais uma noite sequer nesse lugar, sem ver a manifestação da solução e do escape na tua vida. Oh, aleluia, querido. Jeová Jireh, Ele se manifesta na tua vida, hoje, nessa manhã, querido. Tem resposta chegando. Oh, aleluia, tem resposta chegando. Tem respostas sendo servidas aqui nessa manhã. Quero chamar a equipe de música. Tem respostas sendo servidas aqui nessa manhã, querido. Nesse ambiente, debaixo dessa unção. Sintoniza, porque tem resposta chegando. Oh, glória a Deus. Eu estava ainda em Aracaju ano passado. E aí, quando eu estava no processo de visto para o Canadá, muitas situações começaram a acontecer. O governo começou a mudar muitas regras. E quando o governo começou a mudar as regras, Satanás tentava dizer, vai dar errado. Eu falei, não vai dar não, porque Deus disse que daria certo e vai dar. E teve um dia que eu estava em Aracaju. E eu estava ministrando. Quando terminou, eu estava só na equipe pastoral sentado, não estava ministrando nesse dia. E eu vi que uma senhora se converteu na hora do apelo. Quando terminou o culto, trouxeram aquela senhora para apresentar a equipe pastoral. E falaram, olha, esse aqui é pastor Felipe. Eu fiz, oi minha irmã, tudo bom? De onde você? Ela fez, eu sou de São Paulo, vim visitar uma amiga em Aracaju. Eu falei, olha, veio visitar Aracaju e o Senhor te visitou e você recebeu Jesus. E ela fez, pois é, estou feliz em conhecer a cidade, conhecer a igreja. Aí a irmã que estava com ela fez bem assim, olha, o pastor Felipe vai embora. Aí aquela irmã fez, você vai para onde? Eu fiz, eu vou para o Canadá. Aí ela fez, é um lugar muito bom, mas é um processo bem difícil, né? Um processo bem burocrático. Eu falei, mas o Senhor tem me concedido vitória. Aí aquela mulher olhou para mim e fez bem assim,
eu sou muito amiga da cônsul do Canadá em São Paulo. Aí eu falei, me dá teu telefone. Querido, eu não precisei acionar aquela mulher, mas naquela manhã Deus ele estava dizendo para mim, olha, eu conheço quem eu preciso conhecer, e eu coloco na tua frente. Porque, querido, o sobrinho de Paulo foi colocado na hora certa, no lugar certo, para ouvir um plano contra a vida dele. Deus está colocando agentes de milagres na hora certa, no lugar certo, para levantar a resposta que você precisa. Oh, querido, nós não precisamos de homens, precisamos do Senhor, mas Ele usa os homens. Então pessoas estão sendo colocadas em posição para te favorecer. Se não estavam lá antes, agora elas vão entrar. Se não era para outras pessoas, vai ser para você. Vai ser para você. Existem mudanças no reino espiritual estão acontecendo agora. Cadeiras estão sendo mexidas. Posições estão sendo mexidas para favorecimento. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, temer por quê, querido? Temer porque se alegra, celebra. Não há razão para ter medo, não há razão para ter medo. Deus já providenciou uma solução para você. Mais uma vez, temer porque se eu estou guardado, querido, guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é. Querido, soluções estão sendo distribuídas aqui agora. Soluções estão sendo distribuídas aqui agora. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Diga isso, eu creio, Senhor. Em ti, eu vivo do que creio. Eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em quem, querido? Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Escuta isso. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Querido, anjos, tem anjos servindo respostas aqui agora. Acessa isso pela fé. Recebe isso, está sendo derramado, está sendo entregue a você nessa manhã. Eu creio em ti. No meio daquela situação onde o desespero tentava tomar conta do coração, Jeová Jireh veio andando sobre as águas. E quando ele encontra Pedro, o que é que acontece? Milagres, milagres, milagres. Porque tempestade não é lugar de morte, tempestade é lugar de milagre. Tempestade não é lugar de prisão, tempestade é lugar de milagre, querido. Oh, quando você precisa de uma resposta, quando você precisa de uma solução, Ele vem até você e manifesta milagres. Temer por Deus. Se eu estou guardado por quem nunca. Recebe, querido, recebe aquilo que você precisa agora. Recebe agora. Escape, escape. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nesse momento eu quero te convidar a sentar debaixo dessa unção e baixar sua cabeça. Senta suavemente nessa unção. Baixa a sua cabeça nesse momento. Talvez você entrou aqui nessa manhã, querido, mas você está ouvindo essas verdades pela primeira vez. E você nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus Cristo. Quando Abraão subiu aquele monte para sacrificar o seu filho, Deus, Ele proveu um carneiro. Mas quando esse mundo, dominado pelo pecado, Deus enviou o seu filho como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei sobre respostas que são provisão de Deus para a tua vida, e Jesus é a resposta que você precisa hoje. Se você está aqui nessa manhã e você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus Cristo, mas você deseja, você sente seu coração pulsar, você sente seu coração queimar aí no seu lugar, essa vontade de levantar a mão, ao mesmo tempo que você quer levantar a sua mão, algo quer te segurar. Deixa eu te falar, essa é a sua hora de haver um escape na tua vida de uma vez por todas. Deus está trazendo uma solução para você. Se você
começa a pensar na tua vida e você não sabe se você morresse hoje, para onde você iria? Se você não tem resposta para essa pergunta, eu quero te dizer, Jesus Cristo, Ele é a resposta para você. Levanta a sua mão e eu quero orar com você. Se você deseja receber Jesus, se você deseja mudar de endereço, ir para um novo lugar, um lugar onde você está sentado com Cristo, um lugar, querido, onde a solução para a tua vida é manifestada através de Jesus. Se você precisa disso, se você precisa de Jesus, levanta a tua mão e eu vou orar junto com você. Aleluia, aleluia, querido. Se você não consegue dizer, pastor, se eu morresse hoje eu iria para o céu, se você não tem resposta a essa pergunta, esse é o seu momento, essa oração é para você. Mais uma vez eu te pergunto, se você deseja isso, levanta a sua mão e nós vamos orar junto com você. Aleluia, aleluia. Todos salvos? Aleluia. Eu não sei se existe alguém aqui que nunca foi batizado no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas. Mas se você deseja um revestimento do Espírito na tua vida, querido, que vai te levar para um nível muito maior e muito mais profundo em Deus, se você deseja isso, levanta a sua mão, nós vamos orar por você também. E você será cheio, amém? Eu vejo uma mão aqui, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém que deseja ser cheio nessa manhã? Aleluia. Quer te convidar a ficar de pé? Temos conselheiros aqui. Vou chamar os conselheiros aqui à frente. Pronto, aleluia. Os conselheiros vão te conduzir. Tem mais alguém que deseja ser cheio do Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas? Aleluia, será cheio, transbordando essa manhã. Querido, mas se existe alguém aqui nessa manhã precisando de uma oração por cura, é com você que eu estou falando agora. Fica de pé no teu lugar, se você precisa de cura nessa manhã. Oh, aleluia. Sabe, às vezes falta medicamento no hospital. Às vezes pode faltar medicamento no sistema de saúde. Mas com Jeová Jireh nunca falta. Talvez falta fazer o exame porque você não consegue ter um diagnóstico. Deixa eu te falar, antes do diagnóstico do médico chegar, o diagnóstico de Deus está chegando para você agora. Mas eu quero te dizer que aquilo que você precisa, tem muito tempo que essa dor não passa, tem muitos anos que eu convivo com essa dor, acabou hoje. Você está sendo livre hoje, nessa manhã. O poder de Deus está tocando o seu corpo e você está sendo livre. Mas antes de orar para que essa cura se manifeste na sua vida, eu quero convidar a você que está perto, impõe as suas mãos sobre essa pessoa. Mas você que levantou por uma oração de cura, olha para mim aqui agora, Eu oro para que em nome de Jesus os seus olhos sejam iluminados pela verdade da palavra de Deus, que diz que você já foi sarado em Cristo Jesus. Nós vamos orar, mas se você não entender que cura é a vontade de Deus para você, como você poderá receber? É por isso que eu estou te dizendo agora, que eu oro em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos para entender a excelência do poder que você carrega, que manifesta cura sobre o seu corpo. E a palavra de Deus nos diz que nós vamos impor as mãos e os enfermos serão curados. Então, querido, não há como você receber a imposição de mãos de um crente que está do seu lado aqui nessa manhã e sair do mesmo jeito se você crer. Então, querido, se você está perto dessa pessoa, coloca suas mãos sobre ela. E Pai, nós declaramos agora o poder sarador de Deus tocando esse corpo completamente. Nós expulsamos toda doença, toda enfermidade no nome de Jesus. Nós dizemos agora: saia dor, saia enfermidade. Em nome de Jesus nós declaramos cura, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Querido, agora diga: obrigado, Senhor, pela minha cura. Agradeça: obrigado, Senhor, pela minha cura. Aleluia, querido. Está feito. Uma palavra foi liberada sobre a sua vida, e ela não voltará vazia sem antes manifestar aquilo que nós declaramos sobre você. Queria agradecer. Aleluia.
Obrigado. Queridos, aleluia. Guarda essa palavra no teu coração. Cadeiras foram mudadas nessa manhã. E ainda essa semana, por conta dessas mudanças, alguém que não estava ali antes, agora está. E aquilo que estava travado está sendo liberado, porque Deus tem colocado pessoas para te dar solução, acesso e escape. Obrigado, querido.